Então, hoje nós vamos tratar do tema o poder de sabermos o que necessitamos. O poder de sabermos o que necessitamos. Amém? Pessoal, esse é o nosso tema de hoje. Creio que até aqui, grande parte daquilo que é o essencial sobre a autoliderança já foi entregue. Mas ainda há alguns ajustes a fazer naquilo que já foi abordado. Porque naquilo que foi abordado tanto por mim como pelo Tiago, há mais layers, há mais dimensões. Amém? Então vamos mergulhar um pouco mais naquilo que já foi dito. Vocês já vão compreender. O poder de sabermos o que necessitamos. Provérbios 30, de 8 a 9, diz o seguinte: não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, porventura, farto, não te negue, ou empobrecido, não venha a furtar. Senhor, eu te entrego essa mensagem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Este verso pode parecer meio estranho, a priori, ou de primeira. Pode parecer meio estranho. Como assim não me dá nem pobreza, nem riqueza? Como assim ele diz que se ele estiver num extremo, ele vai errar. Se ele estiver no outro extremo, ele vai errar. Mas será que ele não consegue ser rico e estar bem com Deus? Será que ele não consegue isso? Mas por que ele faz essa oração diante de Deus? Na verdade, aqui, ele vai revelar uma qualidade que é muito essencial naquilo que é a autoliderança. Muito essencial. Muito essencial. E qual é essa qualidade? Honestidade, mas não com os outros, conosco. Honestidade conosco. É isso que ele vai revelar aqui. Ele vai dizer, mas não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me somente o que for necessário. Por quê? Porque ele admite que se ele tiver farto, ou seja, muito rico, ele vai negar a Deus. Ele admite, ele. Talvez tu não sejas assim, talvez eu não seja assim, mas ele foi sincero com Deus. Ele disse: Senhor, se me des muita riqueza, estando farto, eu vou te negar. Tendo muito, eu vou dizer que não te conheço. Eu vou fazer aquilo que não mandaste fazer. Eu vou para qualquer lado, como o meu pastor diz. Vou inventar pecado, o pecado que não existe. Então, ele foi sincero com ele mesmo. E essa é uma qualidade fundamental também da autoliderança. Ele diz também: Senhor, se eu tiver empobrecido, eu também vou roubar. Eu sei que se eu tiver pobre, eu vou roubar. Então, não me dá nem pobreza. Há versões que falam de extrema pobreza. Mas ele diz também: não me dá extrema riqueza. Ele quer ficar no meio. Porque ele tem receio, diante das debilidades dele, pessoais, falhar com Deus. A verdade é que muitos de nós mentimos todos os dias. Eu vou dar exemplos. Nós temos muita dificuldade em sermos honestos conosco. Muita dificuldade. Quem é sincero e admite isso aqui, que tem vezes que tu sabes que estás no caminho errado, tem vezes que tu sabes que estás a fazer a coisa errada, mas continuas porque queres. Simplesmente queres. Quem é sincero? Eu sou sincero. Hoje muito menos do que antes, mas ainda acontece. Ainda acontece.
Então, muitos de nós nos mentimos todos os dias. Quase todos nós, só para não dizermos todos. No fundo, sabemos que não estamos prontos para namorar, por exemplo, mas vamos namorar mesmo assim. Porque queremos namorar. Queremos. Sabemos que não vamos conseguir cumprir com o que estamos a nos comprometer a fazer, talvez com outra pessoa, talvez num negócio, mas nos comprometemos mesmo assim. Por quê? Porque estamos com um olho aberto para um interesse pessoal. Queremos alguma coisa. Queremos alguma coisa. Então, nós também sabemos muitas vezes que estamos no lugar errado para crescer. Às vezes tu estás no meio de amigos que sabes que não te vão levar a lado nenhum. Estás num meio que não vai te levar a lado nenhum. Já sabes disso, não é preciso ninguém te dizer mais nada. Mas continuas lá, por quê? Porque queres. Mesmo que já tenhas dado conta, não vão te levar a lado nenhum. Por algum motivo, queres estar lá. E a questão é, será que necessitas de estar lá? Será que é necessário estar lá? Qual é a vantagem de permanecer nesses meios? Ou com essas decisões? Até onde o facto de quereres algo, sem necessariamente necessitar, é benéfico para ti? Até que ponto é benéfico? Grande parte dos problemas que vivemos é porque não sabemos distinguir o que queremos daquilo que necessitamos. Nós jovens, principalmente, não sabemos distinguir. E nós forçamos, muitas vezes, forçamos a barra, como os brasileiros dizem, os nossos irmãos brasileiros, forçamos a barra muitas vezes para convencermos a nós mesmos, não aos outros, a nós mesmos, de que estamos no caminho certo. Ai, Senhor nos ajuda. Amém, graças a Deus. Mas por que isso é um problema? Por que isso é um problema? O problema, ou isso é um problema porque Deus quer resolver primeiro o que necessitamos e não só o que queremos. Antes do que queremos, Deus quer resolver o que necessitamos. E não estou a falar de bens materiais, há coisas profundas na tua alma que tu necessitas. E Deus quer te dar isso, que é mais valioso do que ouro e prata. Mas tu queres ouro e prata. Por exemplo, há um verso em Provérbios que vai dizer que se tu procurares, estou a parafrasear, amém? Se tu procurares entendimento, sabedoria, tal como procuras ouro e prata, aí tu vais achar. É muito mais fácil procurarmos literalmente ouro e prata, é muito mais fácil irmos atrás de dinheiro, é muito mais fácil irmos atrás de coisas materiais. Porque queremos. Mas, geralmente, não é o que necessitamos. O que é que nós... aliás, o que queremos raramente será de facto uma prioridade. Vocês sabem disso? O que tu queres raramente será uma prioridade, de facto. Se tu parares para analisar aquela roupa que tanto queres, aquela bolsa que tanto queres, aquela festa que queres tanto ir, se parares para sentar e colocares na balança do que realmente importa, tu vais perceber que nem tem peso para ser prioridade. Não tem peso para ser prioridade. Se fizeres uma comparação da festa que tanto queres ir, mas dos vazios dentro de ti que precisas, necessitas de resolver,
Vais perceber que a festa não tem peso nas tuas prioridades. A autoliderança também é sabermos quais são as nossas verdadeiras prioridades. Verdadeiras. Porque muitos de nós, às vezes, nós tratamos coisas como prioridades que não deviam ter o lugar de prioridade. Não deviam. Um exercício que todos nós devemos fazer é de identificarmos os nossos valores, as coisas que mais valorizamos de facto na vida. E de acordo com esses valores, nós vamos saber onde colocar a nossa energia, onde colocar o nosso esforço. Porque dizermos que, por exemplo, valorizarmos a nossa família, ou a nossa mãe, o nosso pai, e passarmos mais tempo com os nossos amigos do que com os nossos pais, ou a nossa família, para quem é casado, esposo, esposa, é uma dicotomia, há uma discrepância, é totalmente paradoxal, é contraditório. Totalmente. Então eu digo que valorizo mais a minha família e passo mais tempo com os meus amigos. Quer dizer que, no fundo, nós não entendemos ou não paramos para sentar muitas vezes, não paramos muitas vezes para analisar quais são de fato os nossos valores, as nossas prioridades. Não paramos. Nós fizemos um exercício nos encontros semanais que nós temos, em que eu pedi para escreverem 3 coisas que mais valorizam. E depois de todo mundo escrever, eu disse, agora analisa a tua vida. Será que isso que estás a dizer, que são os teus valores, vão de acordo com a forma como tens vivido? Porque é muito fácil dizer, eu valorizo A, eu valorizo B. Não, eu valorizo mais a Deus do que todas as coisas. Não, eu valorizo mais a minha família. Não, eu valorizo mais A, B, C, D. É muito fácil falar. Mas, na prática, será que há coerência entre o que nós dizemos e o que nós fazemos? Há coerência? O Tiago, onde esteve aqui, ele falou sobre isso. O líder, o verdadeiro líder, ele fala e faz. Ou faz de acordo com o que fala. Então, se nós colocamos a nossa palavra para fora, dizendo que valorizamos algo, é necessário que as nossas atitudes sigam o que nós dizemos valorizar. A minha esposa uma vez disse que nós jovens perdemos tanto o controle sobre nós mesmos que chegamos ao ponto de ser necessário que nos ensinem a pensar. Isso me caiu de uma forma, porque é real. É muito real. Nós chegamos a um ponto que é necessário mesmo nos ensinarem até a pensar. Por quê? Nós perdemos o domínio da nossa mente. Por quê? Nós agimos hoje em dia muitas vezes sem pensar. Sinceramente, diz-me aqui o que é que tens vivido hoje que planejaste há 1, 2 anos. Quais são os hábitos que tens sustentado ou que estás a sustentar hoje, dia após dia, que paraste há meses, há 1 ano e planejaste, 1 ano no mínimo, e planejaste mesmo, não, eu vou viver dessa forma, a minha rotina vai ser essa, os meus hábitos vão ser esses. Se não existe isso, é bem provável que você esteja a viver sem pensar. Está a faltar o que o Tiago disse ontem, intencionalidade. Por que tens feito aquilo que tens feito? De acordo com o quê? De acordo com o quê?
Nós temos agido sem pensar. Nós desvalorizamos a reflexão, quando a reflexão é a mãe da autoconsciência. Guarda isso, a reflexão é a mãe da autoconsciência. Falar hoje conosco jovens sobre refletir, não, reflete nisso. Parece um pesadelo, ou estou a falar em mandarim, talvez porque a pessoa vai sentar, aliás, nem vai sentar, no momento em que eu falei, vai dar 3 faíscas de pensamento e vai dizer que já refletiu. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Por exemplo, algo muito comum, nós falamos muito sobre meditar na palavra. Quem já ouviu esse termo? Meditar na palavra. Será que todos sabem realmente o que é meditar? Meditar fala de reflexão profunda. Profunda. Fala de imaginação, de cenários. E nós não temos meditado, nós temos lido. Ler e meditar são coisas diferentes. São coisas diferentes. Falamos sobre reflexão hoje em dia. O que é isso? É preciso explicar, é preciso fazer. E o pior é que se eu fizer 3 dias a ensinar sobre reflexão, meditação, é provável que nenhum de vocês ou dos jovens apareça, porque vai se perguntar, mas ele vai falar sobre o quê? Vou colocar assim, 3 dias sobre reflexão profunda. Ele vai olhar, reflexão. Nós já refletimos muito, já pensamos muito. Não. A verdade é que não. A reflexão é a mãe da autoconsciência. E adivinha? Diante de Deus, quanto mais autoconsciente tu ficas, mais compreendes que não tens resposta para tudo. Diante de Deus, quanto mais autoconsciente tu ficas, mais entendes que não tens resposta para tudo. Então a verdadeira autoconsciência te guia à presença de Deus, porque só Deus tem todas as respostas. Só Deus. E talvez estejas aqui a dizer, no fundo, não, mas eu sei quem eu sou. Eu sei aquilo que eu devo fazer. Não. Eu sei, eu tenho jeito nisso e naquilo. Vê, calma. Existe uma falsa autoconsciência. Existe. A falsa autoconsciência esconde-se por baixo de arrogância. A falsa autoconsciência se esconde por baixo da arrogância. Eu sei quem eu sou, eu sei aquilo, sabes quem eu sou, sabes? Eu sei aquilo que eu sou. Orgulho, alguém falou aí, eu li. Orgulho. A pessoa fala e fala e fala sobre ela. Não há benefício nenhum em falarmos sobre nós. Só sobre nós, não há benefício nenhum. A falsa autoconsciência esconde-se por baixo da arrogância. Isso é quando o homem pensa que tudo pode sem aquele que lhe fortalece. Jesus. É quando o homem pensa que tudo pode sem aquele que lhe fortalece. Digo mais, a autoconsciência não te deixa armado, a autoconsciência te deixa desarmado. Desarmado. Porque você compreende, você não tem respostas nenhuma. Você precisa de um Deus que criou os céus e a terra.
O mesmo Deus que disse para Jeremias que quando estavas no ventre da tua mãe, eu te vi, eu te conheci e te dei as nações como profeta. Ou seja, desde o ventre da tua mãe, há algo sobre ti que foi dito por esse Deus. E você precisa de saber o que é isso. Mas você só vai saber disso quando você aceitar que você não tem armas nenhumas. Você não tem respostas nenhumas. Eu falo isso por experiência própria. A minha esposa, quando me conheceu, eu estava cheio de falsa autoconsciência. Cheio de falsa autoconsciência. Então, eu sabia, eu estava a me formar na época em Relações Internacionais e eu estava a trabalhar, tipo, um bom trabalho. E eu sabia exatamente, não, eu vou terminar essa formação, depois vou fazer um mestrado disso e depois vou trabalhar ali. Porque eu sei, eu tenho jeito para isso. Não, mas também, se eu não trabalhar aí, não tem problema. Onde eu estou bem. Imagina, jovem, como ainda sou, mas alguns anos atrás. Imagina, na casa dos pais, ainda, tens carro disponível. Os teus pais já nem te dão dinheiro, porque trabalhas num bom sítio. Jovem, na casa dos pais, por mês, haviam vezes que eu fazia 1 milhão de kwanzas, 2 milhões de kwanzas por mês. Estando na casa dos meus pais, para mim, era muito. Para mim era muito. Então, na minha cabeça eu estava fogo. 22 anos, mano. Uau! Estás aqui, imagina quando tiveres 30, onde é que vais estar? Tu sabes onde é que podes ir, tu sabes onde vais chegar. Quando eu conheci Deus, eu entendi que eu não sabia nada sobre mim. Nada sobre mim. Absolutamente nada sobre mim. Eu estava cheio de falsa autoconsciência. Eu batia no peito para dizer quem eu era. Mas eu não sabia quem eu era. Se não fosse esse Deus, esse movimento não existiria. Não estaríamos aqui a falar hoje. Das primeiras coisas que Deus me disse quando eu me converti foi: começa esse movimento. Das primeiras coisas. Então, a autoconsciência, a verdadeira autoconsciência, ela te deixa desarmado diante de Deus. Desarmado. Desarmado. A autoconsciência não faz de ti um cubo. A autoconsciência faz de ti um vaso. Quando tu compreendes que nasceste para carregar dentro de ti a essência de alguém que é maior do que aquilo que está nesse mundo. Ou seja, Cristo. A autoconsciência faz de ti um vaso. Um vaso. Separado para receber Deus. A essência divina. Para transmitir Deus para o mundo, seja lá onde for. Talvez não és como eu, ou talvez não sejas como eu. Eu sou chamado para pregar, para ensinar. Mas talvez estejas na moda, talvez estejas na política. Deus usa pessoas em todas as esferas. Todas as esferas. Talvez estejas em business. Acredita, a obra de Deus é caríssima. Deus precisa de pessoas dispostas a abrirem mão dos seus recursos para verem a obra dele avançar. Então achas que Deus não quer pessoas em business? Achas que Deus não quer pessoas em posições políticas quando os políticos querem fechar o que é de Deus?
Muitas das vezes. Achas que Deus não quer? Então você tem que estar pronto para receber essa essência divina. Pronto para receber essa essência divina. E aqui vem a parte mais importante. Muitas vezes, por naturalmente não termos todas as respostas, aquele que as tem, ou seja, Deus, nos vai direcionar a fazer algo que não queremos. Repito, muitas vezes, por naturalmente não termos todas as respostas, Deus vai nos direcionar a fazer algo que não queremos, mas necessitamos. Não queremos, mas necessitamos. Deus é especialista em desenvolver em nós o poder para distinguirmos o que queremos daquilo que necessitamos. Deus é especialista nisso. O manual de instruções nunca está e nunca esteve, nunca estará com a criatura, mas sempre estará com o Criador. Sempre. Isso significa o quê? Deus sempre vai saber melhor do que tu o que tu realmente necessitas. Graças a Deus eu compreendi ainda muito cedo que eu não sou ninguém para guiar a mim mesmo. Graças a Deus. Eu entendi muito cedo. Muito cedo. Eu não sou ninguém para guiar a mim mesmo. Na verdade, as escrituras dizem assim, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E a expressão usada para filhos, até trata-se de filhos maduros. A predisposição para ser guiado é que te faz um verdadeiro filho de Deus. Isso faz parte da nossa jornada de autoconsciência. Agora vamos falar do maior especialista em autoliderança que já existiu. Jesus Cristo, especialista em autoliderança, disse em Lucas 9, 22, o seguinte: é necessário que o Filho do Homem padeça, ou seja, sofra muitas coisas. Ele disse quais coisas? Vírgula, e seja rejeitado pelos anciãos e pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, e seja morto e ressuscite no terceiro dia. A questão é, ele disse que é necessário que ele mesmo passasse pela morte. A questão que fica é, alguém por acaso, deliberadamente, deseja morrer? Ninguém. E pode ser muito bonito achar que não, Cristo queria assim morrer. Cristo... Não. Porque as próprias escrituras nos deixam isso muito claro. Vê o nível de autoliderança de Jesus Cristo. Ele está a dizer que é necessário que ele sofra e morra. Ele mesmo a dizer, é necessário. Ele não falou eu quero. É necessário. O poder de saber o que se necessita, porque o que necessitas de fazer raramente vai estar conectado com algo que tu queres. Raramente. Raramente. Cristo quis passar por isso tudo? Não. É bonito dizer que sim, mas ele nos mostra que não. Em Mateus 26, 39, ele vai dizer de novo: na véspera da morte, prestes a ser crucificado, faltava pouco. Ele já sabia. E ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não o que eu quero, o que tu queres. Porque eu sei que o que tu queres, Senhor, é o que eu necessito, por mais que eu não queira. É o que eu necessito, por mais que eu não queira. Especialista em autoliderança. Especialista. Especialista. Não.
Muitos de nós, se ouvíssemos só inicialmente diante do nosso propósito, nós seríamos ou seremos rejeitados pelas multidões, já não íamos aceitar mais cumprir esse propósito. Se nós ouvíssemos só que para cumprirmos o nosso propósito teríamos que ser espancados, só espancados, não morrer, muitos de nós já abandonariam o propósito. Se Deus nos dissesse, talvez, não, vais ser um grande homem de negócios, essa é a unção que está sobre a tua vida, a unção que esteve sobre José da Arimateia, é a unção que está sobre a tua vida, meu filho. Mas se Deus te disser isto e depois disser, olha, mas vais ter que ficar 30 anos pobre, porque o que eu programei é que vais ficar rico aos 50. Será que vais querer seguir esse propósito? Será que vais querer seguir esse propósito? Alguém disse aí, usa-me Deus. Ai, amém, graças a Deus. Pessoas dispostas. Pessoas dispostas. Mas esse é o espírito. E eu estou a dizer isso. Essa é a explicação do porquê que Deus muitas vezes diz onde vamos chegar, mas Ele não diz o que vamos passar. Não diz. Não diz. Porque ao contrário de Jesus Cristo, nós não somos cheios do Espírito Santo sem medida. Nós temos a nossa medida. E a nossa carne, muitas vezes, nos afeta muito mais do que essa medida. Muitas vezes. Então, se tu ouvisse o que precisas de passar para cumprir o teu propósito, provavelmente ias dizer, Senhor, com todo o respeito, vamos deixar para a próxima. Senhor, será que existe reencarnação? Eu não quero tentar nessa vida, quero tentar na próxima. Muitos de nós iam dizer isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É necessário nos autoliderarmos para vivermos segundo a nossa real identidade. É necessário. Então, Jesus disse, quero morrer? Não. Eu imagino Jesus assim, eu quero morrer? Não, eu não quero morrer. Mas agora ele pergunta, eu necessito de morrer? Sim, eu necessito de morrer, porque se eu não morrer, ninguém vai ser salvo. Escreva aí, há pessoas à espera de ti no cumprimento do teu propósito. Repito, há pessoas à espera de ti no cumprimento do teu propósito. Se tu parares, se tu desistires, se tu não fizeres, vidas vão pagar por isso. Há pessoas que estão conectadas ao teu propósito. Ao teu propósito. Yes. Há pessoas à espera de ti no cumprimento do teu propósito. Então, tudo que é necessário ser feito tem por trás, repito, tudo que é necessário ser feito tem por trás um objetivo claro. Nós falamos no primeiro dia sobre o objetivo claro. O que é realmente um objetivo claro? Tudo que é necessário ser feito tem por trás um objetivo claro. Enquanto que tudo que simplesmente queremos fazer apenas satisfaz um desejo. Repito, tudo que é necessário ser feito tem por trás um objetivo claro. Enquanto que tudo que queremos fazer apenas satisfaz um desejo.
E a vida não é sobre desejos, a vida é sobre propósito. Atender o propósito gera satisfação eterna, enquanto que atender um desejo gera satisfação passageira. Repito, atender o propósito gera satisfação eterna, enquanto que atender um desejo gera satisfação passageira. Cristo morreu e ressuscitou por um propósito, e a questão que fica é: qual é o propósito de estás a fazer o que tens feito na tua vida? Cristo andou por essa terra com um propósito, ensinando, curando. Então, qual é o propósito de estás a fazer o que tens feito na tua vida? Nunca é tarde. Enquanto há vida, há solução. Enquanto há vida, há esperança. Nunca é tarde para saber. Nunca. Mas isso não quer dizer que tenhas liberdade para postergar, porque informação é responsabilidade. Né? É melhor deixar isso claro. Informação é responsabilidade. Nós também seremos cobrados por tudo o que ouvimos e não demos atenção. Tudo o que ouvimos e não demos atenção. Cristo veio aos céus, mas os céus não o receberam. A palavra de Deus, quando vem a nós, o objetivo de Deus é sempre que nós recebamos. E quando não recebemos, vai sempre nos ser cobrado. Porque pelo menos Deus apareceu. Deus disse. Pelo menos ele apareceu e disse. Pelo menos. Então, um objetivo divino. Isso aqui é uma dica para essa questão. A questão qual era? Qual é o propósito de estás a fazer o que tens feito? E caso não saiba, eu deixo aqui uma dica. Um propósito divino sempre olha para a humanidade. Sempre tem o olhar voltado para pessoas, para o bem das pessoas, procura de almas. Um propósito divino, um objetivo divino, sempre olha para a humanidade. Se no fundo desse projeto, desse desejo que tu tens, não há pessoas a queimarem no teu coração, ou o teu coração não está a queimar por pessoas, pelo bem das pessoas, há uma grande probabilidade, na verdade, 99,9%, esse projeto pode não ser divino. Porque um objetivo divino sempre olha para a humanidade, enquanto que um objetivo pessoal sempre será, de facto, pessoal. Sempre será pessoal. Um objetivo pessoal sempre será pessoal. Sempre. Então, eu vou dar aqui algumas dicas sobre como distinguir o que quero do que necessito. É justo, né? Deixar algumas dicas. Já discutimos aqui bastante sobre o tópico. É justo deixar algumas dicas. Dicas práticas, amém? Então, como distinguir o que quero do que necessito? Primeiro, reconhece que não sabes por completo os teus caminhos, mas Deus o sabe. Repito, reconhece que não sabes por completo os teus caminhos, mas Deus o sabe. Provérbios 19, verso 21 vai dizer o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os nossos planos, muitos são os nossos desejos, muitos são os nossos anseios, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Então reconhece Deus nos teus caminhos.
Reconhece Deus nos seus caminhos. Quem aqui realmente já orou aceitando Jesus para a sua vida? Já oraste mesmo, fizeste mesmo uma oração, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Quem? Amém, graças a Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. É muito importante fazer essa oração. Muito importante. Oração de confissão do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a oração que, como Paulo vai dizer, ela nos sela. É aí onde nós recebemos o selo do Espírito de Deus. Porque não tem como seguir os caminhos de Deus sem estarmos selados como propriedade de Deus. Não tem como. Não tem como. Tudo começa por aí. Então, reconhece Deus nos teus caminhos. Ele sabe dos teus caminhos, não tu. Número 2. Dica número 2. Foca-te em ter acesso ao teu propósito. Foca-te. Caso não saibas, foca-te em ter acesso ao teu propósito. Salmos 139, 16. Salmos 139, 16 vai dizer o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos estes dias foram escritos, os quais iam sendo formados, quando ainda nenhum deles havia. Ou seja, todos os teus dias, incluindo esse dia que estamos aqui hoje a falar, está num livro que Deus escreveu. Incluindo esse dia. Nada. Esse verso nos deixa claro que nada é por acaso. Nada, absolutamente nada. Por algum motivo, podia estar em qualquer outro sítio, mas estás aqui, hoje, a ouvir isso. E convido a cada um de vocês também, após esse meeting, a orarem a Deus para compreenderem o porquê que Deus te conectou a esse movimento. Porquê que Deus te conectou comigo. Tem muitos movimentos por aí, eu conheço e admiro muitos. Mas por que estás nesse? Por que estás nesse? Dentre tantos, este. Por quê? É uma boa questão a fazer. Então, sabendo onde nós vamos, por que é muito importante nós termos acesso ao nosso propósito? Porque se nós soubermos onde nós vamos, onde nós devemos ir, fica mais difícil de errar o caminho. Fica mais difícil. Fica mais difícil de errar o caminho. Se sabes onde tens de chegar, é muito mais difícil errar o caminho. E mesmo que chegues a errar o caminho, vais conseguir perceber que tu erraste e vais recuar para voltar ao caminho certo. O propósito nos dá esse senso de missão, foco, direção. Ele é que determina tudo o que nós vamos tocar na nossa vida. Não, isso vai de acordo com o meu propósito, isso não. Isso, hoje, todos os dias eu penso, como é que isso vai atrapalhar o meu propósito? Todos os dias, sempre que me aparece uma proposta na mesa, será que isso vai atrapalhar o meu propósito? Será que vai atrapalhar o que Deus me disse para fazer? Porque eu tenho coisas que Deus me disse para fazer. Então, eu sei que certas coisas eu preciso de começar já. Então, como é que isso vai afetar? O propósito dá esse senso. Vai dar esse discernimento de entender que isso aqui, por mais que seja uma boa proposta, não vai ser compatível com aquilo que eu tenho de fazer. Por mais que eu queira essa proposta, não é o que eu necessito. Não é o que eu necessito. Então, dica número 3. Treina-te na palavra de Deus.
treina-te na palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas. E ela é apta, ou seja, a palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por quê? Porque sem princípios corretos, se não absorvemos princípios corretos, de acordo com a nossa fonte, nós nunca saberemos ao certo se estamos a tomar boas decisões ou não. O que é que são princípios? O que é que são princípios? Os princípios ditam as nossas ações, ditam as nossas atitudes. Eu ajo segundo um princípio. Por que eu, por exemplo, busco a Deus todas as manhãs como a primeira coisa do meu dia? Porque eu tenho o princípio de priorizar a minha comunhão com Deus. Então, com base nisso, eu ajo. É a minha prioridade de todos os dias. E esse princípio é bíblico. Nós vamos ver desde o início. Isaac, a primeira coisa que ele fazia de manhã era sair para meditar. Na época não havia escritura como nós temos hoje, mas ele saía para contemplar a grandeza desse Deus. Ele saía para contemplar a grandeza desse Deus. Por que mudou o teu rosto? Os microfones, família, atenção. Ele saía para meditar na grandeza desse Deus. Então é um princípio milenar, é um princípio antigo. Nós priorizarmos a nossa vida com Deus. Então nós quando lemos a palavra, nós entendemos, nós absorvemos princípios e de acordo com o que agrada e não agrada a Deus, nós aprendemos a moldar as nossas atitudes, a nossa vida. Então isso vai acabar por nos dar uma habilidade para distinguirmos o que queremos do que necessitamos realmente. Sim, eu quero isso, mas eu necessito disso aqui, porque a palavra diz que isso é mais importante. Por exemplo, vou fazer uma distinção aqui clara, que Paulo faz, creio que em 1 Coríntios do 13 ao 14, 13 e 14, ele começa a falar sobre os dons espirituais, almejem os dons e etc. Mas depois, no capítulo a seguir, ele diz, sim, é muito bom almejar os dons, mas eu vos mostro um caminho mais excelente. Ou seja, ele está a fazer uma priorização. Ele disse, olha, é bom priorizar os dons, mas vou vos mostrar agora um caminho acima desse. Algo mais excelente. Então, a palavra vai te dar esse senso do que é realmente mais importante. Ok, eu preciso de buscar dons. Paulo disse que é importante. Está escrito. Mas qual é o caminho mais excelente? O amor. Uau, então, todo dom que eu tiver sem amor, nada vale. Mais do que priorizar dons, preciso de priorizar o amor. Estão a ver? Então, é esse tipo de consciência que as escrituras nos trazem. Precisamos delas para distinguir o que queremos do que realmente necessitamos. Depois, quarta dica, lidera sobre o teu corpo. Lidera sobre o teu corpo, é a quarta dica. 1 Coríntios 9, 27. Paulo vai dizer algo muito interessante. 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Repito, Paulo diz, 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Ele diz, subjugo o meu corpo. Isso nos dá a entender claramente o quê? O corpo dele tem uma vontade diferente daquilo que ele julga necessário ser feito.
Quem já passou por isso? Todos os dias eu passo por isso. Eu sei que eu tenho que acordar às 6 da manhã, mas o meu corpo fica fight para eu não acordar às 6, mas acordar às 10. Mas eu mesmo assim acordo às 6. Mesmo assim. Então, um conflito entre o que queremos e o que realmente necessitamos. Então, Paulo, a vida às vezes é louca mesmo. Então, Paulo vai deixar claro: eu subjugo o meu corpo. Eu reduzo o meu corpo à servidão. A servir o quê? Aquilo que eu julgo ser necessário. Porque o meu corpo vai querer sempre coisas relacionadas aos meus desejos, aos meus apetites. Mas os meus apetites, como vimos acima, eles nos dão uma satisfação passageira. Mas o que é necessário ser feito nos dá uma satisfação eterna. Non-stop, não para. Nos dá uma satisfação eterna. Então, se continuarmos a seguir somente o que queremos, nunca vamos ter força para fazer o que necessitamos. É necessário nós criarmos o hábito de dizermos não às nossas vontades, muitas vezes mesmo até quando tu realmente tens tempo, já cumpriste o que era necessário fazer no dia, por exemplo, e te deparas com algo que tu gostas, olha, uma saída com os amigos, algo assim. Observa o teu interior. E quando percebes que gostas ou queres realmente ir àquilo, apetece realmente ir àquilo, é bom tu, de vez em quando, crias a cultura de dizer não a essa vontade. Eu quero, mas não vou. Vou dizer não. Mas tens tempo, O fato de eu ter tempo não quer dizer que eu devo ir. Eu governo sobre o meu corpo. Governo sobre as minhas decisões. Não é o meu corpo com os seus desejos que me governam. Não são as minhas emoções que me governam. Não. Quero muito ir, não teria mal nenhum ir. Mas só para eu criar o hábito de governar sobre mim mesmo, eu vou dizer que não. Assim vai ficar cada vez mais fácil tu fazeres o que é necessário ser feito. Vai ficar cada vez mais fácil quando o teu corpo, a tua carne, a tua alma entender que quem manda é o teu homem interior, como as escrituras dizem. O teu espírito é que manda. Dica número 5 e última dica. Mantém o foco. Essa é muito necessária. Mantém o foco no processo e não nos resultados. Mantém o foco no processo e não nos resultados. O que nos permite chegar ao destino não é a velocidade, mas a qualidade dos passos que nós damos. É a qualidade dos passos que nós damos. Às vezes nós queremos ir logo direto ao resultado, acelerados ao resultado. Mas não é sobre o resultado, não é sobre o outcome, não. É sobre a pessoa que tu te tornas durante o processo. Porque o processo não é um mero processo. O processo vai construir qualidades novas em ti. Vai construir algo novo em ti, uma personalidade mais refinada. Um Eziel mais refinado, um Vladir mais refinado. Então nós temos que ter o foco no processo e não nos resultados. Porque a forma como nós tratamos o processo, como nós enxergamos o processo, é que vai ditar realmente se vamos atingir. E muitas vezes tu podes atingir até, mesmo sem aproveitar tanto o processo, só que aí está o grande problema. Não vais conseguir te manter quando alcançares o resultado.
Não vais conseguir te manter. É sobre ser, exato. Não vais conseguir manter. Podes até chegar lá, mas uma falha no processo, na interpretação da jornada, pode fazer com que, ao chegarmos ao suposto topo, nós não consigamos nos manter lá por muito tempo. E Deus, Ele quer algo sólido. Deus não quer algo passageiro conosco, Ele quer algo sólido. Por isso é que os processos divinos são rigorosos. São rigorosos. Nós ouvimos termos como a porta estreita, é rigoroso. Nós ouvimos termos como deserto, é rigoroso. É doloroso até muitas vezes. Porque Deus não quer algo passageiro, Deus quer fazer uma obra sólida conosco, uma construção sobre a rocha, não sobre a areia. Deus quer fazer algo sólido. As escrituras dizem algo muito bonito, que é, e Deus também já nos faz, aliás, vou estruturar dessa forma. As escrituras dizem, por exemplo, em Isaías 39, se não estou em erro, 39, creio, sim, nos seus últimos versos, vai dizer que aqueles que esperam no Senhor voarão com asas como de águias. Ou seja, Deus equipara aqueles que esperam nele, mas não esperar de ficar quieto, é esperar ativamente. Aqueles que esperam nele com águias, no sentido de eles se elevam quanto mais confiam no Senhor. 40, amém. Eles se elevam quanto mais confiam no Senhor. Agora vê o que as escrituras também dizem sobre as águias. Que as águias elevam-se e nos mais altos montes fazem o seu ninho. Nos mais altos montes fazem o seu ninho. A morada que Deus quer nos dar, ou o destino que Deus quer nos dar, é um destino permanente nos montes, nos mais altos montes. Não é algo que vamos ver com os nossos olhos, experimentar e depois perder. Não. Deus é tão rigoroso conosco às vezes porque é necessário que nós criemos o caráter necessário para nos mantermos no ninho, no topo das montanhas. No ninho, no topo das montanhas. Então, tal como águias, Deus quer nos fazer permanecer em lugares elevados. Nós vemos no livro de Isaías também, que agora esqueço o capítulo, que Deus diz que Ele quer nos fazer cavalgar sobre as alturas da terra. Sobre as alturas da terra. Então Deus quer nos ver nos melhores lugares. Deus quer nos ver como referência. Deus quer nos ver nesse sentido. Então, para nós realmente estarmos nos melhores lugares, sermos referência, nós precisamos de ter um caráter refinado. E ter um caráter refinado passa pela autoliderança. E a autoliderança começa com autoconsciência. E essa autoconsciência ela é tão, mas tão powerful. Tão, mas tão powerful. E quando nós a temos, nada, nem ninguém que vem contra nós pode nos parar nesse processo. Nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. Porque ninguém pode destruir aquele que Deus abençoou. Ninguém. É impossível. Impossível. Então, esse é o tipo, a qualidade de obra que Deus quer fazer conosco. E é necessário que compreendamos a diferenciar, ou aprendamos a diferenciar, a distinguir o que queremos daquilo que necessitamos. E assim eu termino a mensagem de hoje. Amém? Graças a Deus.